Sim, porque a maioria assiste na primeira aula. E tem alguns que assistem pela primeira vez amanhã, mas a maioria tem sido o aluno que quer aprofundar. Então, hoje a gente vai ter um dia especial, uma noite especial. Nós vamos estudar as reformas protestantes do século XVI, os novos caminhos para Deus. Nesse momento que a aula está começando, todo cristão é católico. Mas quando essa aula acabar, todo católico será cristão. Mas nem todo cristão será católico, porque ele vai poder ser luterano, anglicano, puritano, anabatista, calvinista. Então, é isso que a gente vai estudar. Hoje é uma aula mais densa, uma aula mais difícil, mas que eu posso facilitar muito para você. Meu querido aluno, hoje é uma das 10 mais importantes aulas de História Geral no planeta. A primeira você teve, foi expansão marítima. A segunda é absolutismo. A terceira é hoje, reforma religiosa. A quarta é a próxima aula, Inglaterra. A quinta é a Revolução Francesa. A sexta, Primeira Guerra Mundial. A sétima é a Revolução Russa. A oitava é a crise de 29. A nona é fascismo e nazismo. E a mais importante é a Segunda Guerra Mundial. Então, em História Geral, eu posso mandar isso para vocês depois. Relaxe, que a aula está gravada. Já começou o YouTube? Isabela, Thaís, Thaísa, Thaís Costa, Evelyn, Dai Peixoto. Já começou o YouTube? Já começou sim, William. Não ouvi. Já sim, já começou sim. Então, você que está no YouTube, eu quero te dar os parabéns. Você é fantástico, porque tem vaga no GoToMeeting, mas muitos alunos preferem o YouTube para ver a aula ao vivo. Eu só me interessa a tua presença e te respeitar. Deve ter um motivo para isso. A gente está estudando qual é o motivo, mas é impressionante como tem gente que prefere o YouTube. Nós já temos aqui 84 no Guto, tem uma galera, a gente vai ver só no final, no YouTube, e a plataforma. O que eu preciso de vocês é calma, dedicação. A gente tem um roteiro maravilhoso para vocês. Daqui a instantes. Isabela, querida, põe para eles o que a gente combinou, por favor. Vamos começar. Hoje não vai ter visita, porque eu que visito as aulas, né? Então vamos lá. Reforma Protestante. Ok? Esse resumo eu mandei para vocês. Olha, tem aula de Reforma Protestante na internet, na apostila, na sua escola. Mas hoje não é só aula de Reforma Protestante. Hoje é entenda a Reforma Protestante. Sim, porque eu não sou padre, eu não sou pastor. Teria muito orgulho se fosse. Aqui não é aula de religião. Tem religião, mas é como a Reforma Protestante se encaixa na transição do feudalismo para o capitalismo. Como ela vai romper a unidade do catolicismo. Novos caminhos para Deus. Então, essa aula não é contra Deus. Essa aula não é atual. Essa aula é no século XVI. E ela defende novos caminhos para Jesus. Novos caminhos para Cristo. Novos caminhos para Deus. Então, todas as religiões têm que ser respeitadas. Você que é católico, você que é evangélico, pentecostal, você nasce dessa aula. Então, é uma aula muito importante, mas eu vou pedir para vocês terem tranquilidade. A gente vai começar com um texto aqui, porque valoriza quem chega na hora.
e não prejudica quem chegar depois do trabalho, quem tiver com algum problema para começar. Vamos lá? Eu vou ler e depois vou explicar no roteiro. A Reforma Protestante foi a grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. Ou seja, Idade Moderna, século XV ao XVIII, vimos na primeira aula, e o cristianismo era dominado pela Igreja Católica, não será mais. No dia 31 de outubro de 1517, gente, 504 anos atrás, Martinho Lutero fixou na porta da igreja do Castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Pode subir, Isabela. Esse fato é considerado estopim da reforma que mudaria para sempre o cristianismo. Pode subir para eu continuar a leitura. Meus queridos alunos, nós vamos ver tudo isso que está aqui. Olha que lindo, a estátua de Lutero, localizada em Wittenberg, na Alemanha. Atualmente... Não, peraí, você está muito rápido, desculpa. Pode jogar um pouquinho para cima de novo? Mais uma linha para cima, por favor. Obrigado. Esse fato é considerado estopim da reforma que mudaria para sempre o cristianismo. Pessoal, o roteiro mágico, que eu vou te dar um resumo, ainda não. Agora eu vou ler o texto, que você pode ter lido sozinho, que eu orientei, mas eu quero ler contigo. Eu estou preocupado que hoje eu dei aula de manhã, tinha pedido para os alunos verem um vídeo, 28 alunos, não, perdão, 15 alunos, nenhum tinha visto, então fiquei traumatizado, não vou perguntar quem leu e vou ler junto. Então, o Lutero é o início da nossa aula. Atualmente, luteranos de todo mundo comemoram nesse dia, 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. Lutero é o início. Você que está chegando agora, desliga o microfone. Antes do Lutero, todo cristão era católico. Depois do Lutero, a partir de agora, todo católico será cristão. Mas nunca mais todo cristão será católico. Pode subir. Tem a estátua dele, né, em Wittenberg, na Alemanha. E aí vamos aqui na origem da Reforma Protestante. Gente, essa é uma aula muito importante, difícil, cai muitas vezes. E eu preciso que você aprenda de uma vez por todas. Hoje é a última vez, daqui para a universidade. Origem da Reforma. O processo de centralização monárquica que dominava a Europa da Idade Média, durante a Idade Média, tornou tensa a relação entre reis e igreja. Vamos conversar antes da aula mais profunda, que eu vou te dar os detalhes. Você vai dominar totalmente essa aula. E eu vou testar você com exercícios, hoje e amanhã. Mas vamos estudar juntos a teoria. Tudo bem? Pode ser? Tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Estou muito triste porque tinham 221 confirmados e só tem 95. Mas, por outro lado, estou feliz porque você está aqui. Vamos que vamos. Qual é a origem dessa aula? Bom, a primeira origem é o absolutismo. A gente vai ver daqui a instantes no roteiro. A centralização política diminuiu o poder da igreja. Porque no feudalismo, lembra, era cada um por si, Deus por todos. A igreja era tudo. Com o absolutismo, o rei vai ser tudo. A igreja possuidora de grandes extensões de terra recebia tributos feudais e impostos, controlados em Roma pelo Papa. Com o fortalecimento do Estado Nacional, absolutista da nação, essa prática passou a ser questionada pelos reis, que desejavam reter esses impostos no reino. Daqui a pouco no roteiro eu vou aprofundar, mas agora é uma primeira leitura. Está dizendo que os reis queriam cobrar o dízimo para eles. Sim,
Não diziam que o rei era um deus na terra? Aí deu ruim, poder subiu a cabeça. Parte dos camponeses também estava descontente com a igreja, pois eles também lhe deveriam pagar taxas, como dízimo. Em toda a Europa, mosteiros e bispados possuíam imensas propriedades e viviam às custas dos trabalhadores da cidade dos campos. Aqui está reclamando da Igreja Católica. Vocês estão entendendo, não estão? A aula é crítica à Igreja Católica, principalmente antes do intervalo. Os católicos vão apanhar muito na aula de hoje, mas depois eles se recuperam. Tenha fé. Não é contra Deus. E não é contra a Igreja Católica hoje. É contra naquela época. Essa aula é no século XVII, perdão, no século XVI, 1517. Está aqui no texto, quando Lutero botou para quebrar. Então é uma aula que tem data para começar e data para acabar. Essa aula é no século XVI, a aula de hoje. Tá bom? A igreja condenava as práticas capitalistas nascentes, entre elas a usura, empréstimo de dinheiro a juros, a cobrança de juros por empréstimos, considerada pecado, e defendia a comercialização a justo preço, sem lucro abusivo. Pode mudar. Ou seja, a Igreja Católica era feudal. Ela questionava a prática do capitalismo, comércio, mas ela tinha uma contradição que você vai ver com calma. Essa doutrina estava contra as novas práticas mercantilistas do fim da Idade Média e freava o investimento da burguesia mercantil e manufatureira. Isso a gente vai trabalhar muito hoje. É só uma introdução para todo mundo poder chegar. E quem chegou na hora não ser prejudicado esperando. É bom assim, porque todo mundo ganha. E eu recebo de bom grado, de coração aberto, quem chegar depois. E às vezes a pocheira chegou depois porque estava no trânsito, estava trabalhando. O importante é chegar. Até as 8h30, estamos juntos. E se você não puder ficar até o final, eu vou te dar uma boa notícia. Hoje o exercício vai ficar depois do intervalo. E amanhã vai começar pelo exercício. Então, dá muito bem para você participar com felicidade. Olha aí, já estou feliz. 102. Que bom, que bênção. Passou de 100. Vamos que vamos. Mais YouTube, que a gente só sabe daqui a pouco. Vamos que vamos. A Igreja Católica, então, ela não era capitalista, não era burguesa, ela era feudal. Ela condenava o comércio, lucro, usura, mas ela tinha uma contradição. Posso ler? No entanto, a desmoralização do clero, que apesar de condenar a usura e desconfiar do lucro, veio com a prática do comércio de bens eclesiásticos. Gente, a igreja vendia pedaços da cruz de Cristo, sabe? O lenço que Jesus passou no rosto na crucificação, espinhos da coroa que Jesus colocou na cruz. Um absurdo. Vocês sabem que Jesus foi crucificado no ano 33 depois de Cristo. Nós estamos no século XVI. Já passou quase 500 anos. Pegava mal isso. O clero fazia uso de sua autoridade para obter privilégios e a venda de cargos da igreja, uma prática chamada de simonia. Guarda isso que eu vou explicar daqui a pouco na segunda parte, no roteiro mágico, roteiro abençoado. Igualmente, muitos sacerdotes tinham esposas. Não podia, apesar do celibato obrigatório. Vergonha, numa heresia, pecado, conhecida como nicolaísmo. Então a Igreja Católica era mundana antes da Reforma. Os padres não tinham formação teológica. A Igreja Católica, ela vivia em grandes festas, com luxo, enquanto o povo passava muita dificuldade. E o que é pior vai vir agora. Pode mudar o texto. O pior vai vir agora. A igreja vai ter escândalo. E o maior escândalo é a venda indiscriminada de indulgências. O que é vender indulgências? É vender a absolvição dos pecados. É comercializar o que tem de mais importante, a fé. A fé em Deus.
isto é, a remissão dos pecados em troca do pagamento em dinheiro a religiosos. Que vergonha! Isso a gente vai ver com calma, com muitos detalhes. Nós vamos ter a reforma de Lutero. A reforma de Lutero é a primeira delas. Eu vou chamar no roteiro de início. Vamos lá? O início da reforma. Lutero. A reforma protestante foi iniciada por Martinho Lutero, monge agostiniano alemão. Gente, se o cara era monge, o Lutero então era dentro da Igreja Católica ou fora? Responde para mim no chat. Lutero era de dentro da Igreja Católica ou de fora? Ele era de dentro da Igreja Católica ou de fora? É muito importante essa pergunta. Muito importante você acertar isso. Lutero não era um ET. Ele não era um gremlins. Ele não era de outro planeta. Ele não era um estranho. Lutero era um homem de Deus. Era um homem de dentro da Igreja Católica. É muito importante. Se você errou, não tem problema, porque eu estou aqui para te ajudar. O início da aula é uma aula mais teórica, hoje é uma aula mais pesada, muito mais profunda. E a gente está só na primeira parte, que é o texto. Depois eu vou montar do meu jeito um roteiro para ti, que já está digitado pela Isabela. Eu acho até que a gente mandou nos grupos. Nós mandamos o roteiro nos grupos, Isabela? O roteiro não, William. Não, acho que eu mandei sim. Roteiro da aula de hoje. Dá uma confirmada para mim. Mandando os slides. Isso, mandou sim. Obrigado, Isabela. Tanta coisa na cabeça, né? Mas olha só. Gente, falando nisso, a Isabela pediu, o Johnny pediu, na lista de presença tem que botar o nome completo. Senão a gente não vai poder contar a presença. Até sexta-feira a gente está trabalhando. Infelizmente, vamos ter que tirar alguns alunos que não assistiram nenhuma aula em julho e não foram nenhuma vez à plataforma. E é bom porque a gente está com centenas de alunos e tem 300, 400 participando. Ok, então é melhor tirar para não ficar enrolando, tá bom? Mas você que está comigo aqui, vamos lá. Monge agostiniano alemão, professor da Universidade de Wittenberg, crítico, negava algumas práticas apregoadas pela igreja. Daqui a pouco eu vou estudar todas elas contigo, na segunda parte. A gente só está lendo um resumo para todo mundo ficar igual. Revoltado com a venda de indulgências, realizada pelo dominicano João Tetzel, Lutero escreveu um documento com 95 pontos criticando a igreja e o próprio Papa. Essas 95 teses teriam sido pregadas na porta de uma igreja, a fim de que alunos lessem e se preparassem para um debate em classe. No entanto, os alunos compartilharam há 500 anos atrás. Como é que eles compartilharam? Alguns estudantes resolveram imprimir e tê-las e lê-las para a população, espalhando assim as ideias de Lutero e as censuras à igreja. Ou seja, era um documento, pode mudar, por favor, vamos subir. Era um documento interno do Lutero criticando a Igreja Católica. Era um documento de dentro. Ele botou na porta da igreja para protestar contra o culto às imagens, contra a missa em latim, pela livre leitura da Bíblia. Daqui a pouco, na parte 2, eu vou explicar. Estou dando um tempo para todo mundo entrar, mas priorizando você que chegou no início. Esse aluno do Lutero, ele acabou divulgando as críticas do Lutero. A principal crítica dele é a comercialização da fé. Vender a fé. Vender a absolvição dos pecados. Aí, o Papa Leão X redigiu uma bula, um texto, condenando Lutero e exigindo sua retratação. Sabe o que o Lutero fez? Queimou a bula em público, o que agravou a situação. Já em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia, chamada de Dieta de Worms, no qual o monge foi considerado herege. No entanto, Lutero foi acolhido
por parte dos nobres alemães. Isso é muito importante. Está no roteiro, o caráter feudal. Eu vou depois resumir essa aula para você. Você vai gostar. É um pouco mais profundo hoje, nossa primeira aula mais difícil, mas é para quem está a fim de estudar. Quem quer aula de conteúdo, que é o que a gente faz aqui no Pré-ENEM. Na primeira e na segunda aula eu dei mais revisão, foram aulas legais, mas foram aulas simples. Hoje é uma aula complexa. Vamos que você consegue. Eu acredito em você. O Lutero foi acolhido por parte da nobreza alemã, que simpatizava com suas ideias e refugiou-se no castelo de Wartburg. Ali ele se dedicou à tradução da Bíblia. Gente, o Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão e a desenvolveu com princípios da nova religião. As ideias dele, que a Igreja Católica rejeitou, vão dar origem a uma nova religião, o luteranismo. Seguiram-se guerras religiosas que só foram concluídas em 1555, pela paz de Augsburgo. Este acordo determinava o princípio de que cada governante, dentro do Sacro Império, atual Alemanha, poderia escolher sua religião e a de seus súditos. Pode mudar. Eu vou voltar em Lutero daqui a pouco, isso é só um roteiro. Depois do Lutero vai ter o Calvino. Calvino vai dar muito trabalho para você hoje. Calvino é um destaque. Calvino é quem vai expandir a aula, porque o Lutero ele fica mais na Alemanha, mais na Polônia. Quem vai espalhar essa aula para toda a Europa e para todo o planeta é o Calvino. É expansão. Daqui a pouco no roteiro vai ficar bem mais fácil, mas eu quero ler isso com você. A revolta e os ideais de Lutero se espalharam pelo continente europeu. Em cada região, o luteranismo assumiu características diferentes, pois muitos religiosos passaram a estudar a Bíblia e os escritos de Lutero, aquelas 95 teses, e propor a renovação da igreja. Pode avançar. Um deles foi o Calvino. Calvino, 1524, na Suíça. Ok? Por outro lado, na França e na Holanda, os princípios de Lutero foram ampliados por João Calvino, pertencente à burguesia e influenciado pelo humanismo, as ideias humanistas. A gente vai ver daqui a pouco. O que é o humanismo? O humanismo é uma filosofia que defende que nós, seres humanos, somos o centro da vida. E pelas teorias luteranas. Calvino converteu-se em ardente defensor das novas ideias. Escreveu um livro chamado A Instituição da Religião Cristã, que veio a ser o catecismo dos calvinistas. Perseguido pelos católicos, refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde a reforma havia sido adotada. Dinamizou o movimento reformista através de novos princípios, completando e ampliando a doutrina luterana. Determinou que não houvesse nenhuma imagem nas igrejas, nem sacerdotes paramentados com aquelas roupas. A Bíblia era a base da religião, não sendo necessário sequer a existência de um clero regular. Para Calvino, a salvação não dependia dos fiéis, e sim de Deus, que escolhe, atenção, isso é muito importante, Deus escolhe as pessoas que deverão ser salvas. Isso se chama doutrina da predestinação. Daqui a pouco, no roteiro, a gente vai trabalhar isso de outro jeito. A Igreja Católica defendia salvação pela fé e pelas obras. Se alguém quiser anotar no chat, pode, mas eu prefiro que vocês esperem. O Lutero vai defender a salvação só pela fé. Só a fé salva. Só Jesus na cruz. O Calvino, onde eu estou lendo, ele vai defender a salvação pela fé e pela predestinação. Deus escolhe quem vai passar no Enem e quem não vai. O calvinismo expandiu-se rapidamente por toda a Europa, mais do que o luteranismo. Atingiu os Países Baixos e a Dinamarca, além da Escócia, cujos seguidores foram chamados de presbiterianos. Na França, huguenotes. E na Inglaterra, puritanos. Pode mudar a tela, vamos lá. Calvinismo vai te dar trabalho, porque ele muda de nome. Ele muda de nome dependendo do país. Tá bom?
A Igreja Católica vai reagir, mas ainda tem anglicanismo, que eu vou falar, ainda tem anabatismo. Esse resumo é o básico do básico, assim, o mínimo que você tem que saber. Contra-reforma ou reforma católica. Por muito tempo se ensinou que a Contra-Reforma foi um movimento que surgiu na Europa em consequência da expansão do protestantismo. Atualmente, contudo, os historiadores preferem o termo Reforma Católica. Afinal, vários teóricos católicos, como Thomas Morus e Erasmo de Roterdã, já haviam escrito sobre a necessidade de mudar certos aspectos da Igreja. Muitos católicos questionavam o catolicismo. Muito antes do Lutero. Alunos, nós vamos ter pessoas que defendiam essa aula antes dela acontecer. John Huss, John Wycliffe, eles vão aparecer nos exercícios, foram mortos. Então, muita gente questionava o catolicismo. Mas o Lutero foi o primeiro a vencer. Por isso que ele é o início da aula. Bom, vamos devagar. Desta maneira, a Igreja Católica acelera a tomada de uma série de providências para conter as ideias protestantes. Para o catolicismo não acabar, uma delas foi apoiar a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, em 1534. Seus membros, conhecidos como jesuítas, olha aí, aula de Brasil, vieram para cá, tinham total confiança do Papa e buscavam combater o protestantismo por meio do ensino e expansão da fé católica. Pode mudar. A Igreja Católica ela vai expandir para outros continentes através dos jesuítas. A Igreja Católica vai punir com a Inquisição, com o Index. A gente vai estudar isso. Você está na primeira parte da aula. Primeira mãozinha de tinta. Primeira mãozinha de tinta. 111. É isso que a gente tem que começar a mudar no curso. 221 disseram que iam assistir a aula hoje. E onde eles estão? Talvez no YouTube. Vamos esperar. Mas vamos também valorizar quem está aqui. Não adianta chorar por quem não está. Tem que amar quem está aqui. Que deu o seu jeito, apesar de todas as dificuldades de internet, de trabalho, às vezes de saúde, para estar aqui. Mas é um número ruim. É um número baixo. Ok? Porque o aluno, quando ele diz que vai assistir a aula hoje, nós contamos com isso. Mobilizamos uma equipe. Mas tudo bem. Como nós estamos numa aula de religião, mas que não é só de religião, Deus está vendo tudo. E uma das coisas que a Igreja Católica fez foi o Concílio de Trento. Em 1545 e 1563, realizou-se o Concílio de Trento, com representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Igualmente estavam presentes os membros da Igreja Luterana e da Ortodoxa. Ortodoxa é o primeiro racha que houve. É a Igreja Ortodoxa Russa. Foi criada no século XIII. Mas vamos ao que interessa. Decisões do Concílio de Trento. O clero regular deveria estudar nos seminários. Os padres não estudavam antes, galera. Não era como vocês que estudam pra caramba. Qualquer um podia ser padre antes dessa aula. E aí vai ter que estudar. Mudou. Os párocos foram obrigados a morar em suas paróquias e dar atenção especial à pregação doutrinal. Proibiu-se a venda de cargos religiosos. Foi criado o Index, lista de livros proibidos pela Igreja, incluindo livros científicos de Galileu, Giordano Bruno, entre outros. Nós vamos ver daqui a pouco na parte 2. Isso é uma introdução. É um aperitivo, é um coverzinho, é um pastelzinho de queijo para você ficar tranquilo. Ainda antes do intervalo, em alguns instantes, começa a parte 2, que eu chamo de parte principal, que é o meu roteiro que vai mudar a sua vida. Mas vamos devagar, ainda estou lendo. Foi criado o Index, lista de livros proibidos pela Igreja, incluindo livros científicos de Galileu. Agora sim, minhas amigas Isabela, Thaís Costa, Thaís Maria, Thaís Severin Peixoto, Dai Peixoto. Agora vamos ao roteiro. Isso que eu li agora, eu mandei para você. É um dos 4 materiais que eu te mandei.
Guarde ele, que você pode clicar e aprofundar ainda mais. O projeto ele vai entrar numa fase agora. No sábado, na sexta, vai começar a Física 00. Essa semana tem Física Quinta, Circuitos Elétricos, com o Ricardo Luiz. Segunda parte. E aí, para compensar que em julho não teve Física, na sexta tem Física com outro professor. 00, básica. No sábado passado já teve Física 00, Matemática 00. E na quarta que vem, se Deus quiser, eu começo Química 00. Então você vai ter, quem quer estudar vai ter muita opção. Já tem redação, a gente vai priorizar os mais dedicados, os mais esforçados, sabe? Não adianta a quantidade, o importante é a qualidade. Então, pensando na qualidade, agora a gente vai entrar aqui, no roteiro da aula. Faz de conta que você chegou agora. Faz de conta que você chegou agora. Só que como eu li para você, vai ficar muito mais fácil, que agora eu vou te dar aula do meu jeito, com o meu roteiro, como se eu estivesse no quadro negro escrevendo para você. Vamos que vamos? Tchu, tchá, tchá, tchá. Enquanto vocês respiram, eu vou pedir, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no oral, pode anotar. Então, pode professor, aproveitando só deixa aí. Só um minutinho. Primeiro, deixa eu ver aqui o negócio. Quando vocês forem falar, ainda não é para perguntar muito, mas é só para falar sobre o roteiro. Mas quando vocês forem falar, tem que dizer o nome. E eu quero ver aqui, se muitos questionavam por que o Lutero teve tanto peito. Legal, André. Estou vendo aqui. O pessoal imprimiu na máquina manual de prensa. Leonardo, é tipografia. A impressora que eles estão falando é tipografia. Ok? Deixa eu ver aqui para depois eu ficar mais tranquilo. Jardel, falando do show. Regina Loyola, um beijo, querida. Tá me devendo, né? Ou não? Ou eu estou enganado? Tá me devendo, né? Vamos lá? Gente, eu vou ouvir vocês um pouco, mas eu quero que você diga no chat se você tem religião, seja qual for. Messiânica, judeu, islâmico, qualquer um, banda, candomblé, mas eu queria mais saber os católicos e os evangélicos. Cristão, isso. Eu quero saber. Cada um tem a sua, tá bom? Fiquem à vontade. Mas quem é católico, digita católico, tá? Quem for cristão, eu vou entender que é evangélico, protestante. Tá bom? Porque hoje é um dia muito importante. Vocês vão ver que Deus, ele vai ser tão adorado que novos caminhos vão ser criados para chegar a Deus. Esse é o nome da aula. Os novos caminhos para Deus. Esse é o nome da aula. Só que hoje é uma aula de cristianismo. Ok? O foco hoje é cristianismo. Então, você que é pentecostal, evangélico, você, na minha aula, o teu nome é protestante. O Lutero é que iniciou o caminho que levou até a sua igreja. Assembleia de Deus, Batista, seja qual for o nome que você tiver. Ok? Muito bom, Tabata. Não tenho nenhuma por não me identificar com os seus costumes, mas acredito em Deus. É isso aí. Agora eu vou deixar o aluno falar, o aluno que quis falar. Pode falar, meu amigo, mas diz o nome. Então, você já leu a minha pergunta. O meu nome é André Luiz. O nome. Meu nome é André Luiz. O senhor já leu a minha pergunta já. Tá aí, por que o Martinho Lutero teve tanto peito, tendo em vista que outras pessoas também criticavam a Igreja Católica, né?
qual era o que calçava ele, o que dava o poder a ele para ele peitar a Igreja Católica desse jeito. Grande pergunta. Vai ficar claro agora, antes do intervalo, tá bom? Vai ficar claro agora, antes do intervalo. Obrigado. Mais alguém quer falar? Que eu vou voltar agora para o roteiro, parte 2. Vocês gostaram da parte 1, de eu dar uma lida junto com vocês no roteiro? Vocês acham que acrescentou? Ajudou? Se não ajudou, pode falar não. Perdeu tempo. Se ajudou, pode falar que ajudou. Porque eu queria dar uma aula mais densa, por isso que eu achei que valeu a pena, para mim. Mas deixa eu ouvir vocês, tá bom? Valeu a pena? Ajudou? Muita coisa, Porque às vezes o aluno professor. não leu porque não teve tempo, estava trabalhando, muita matéria para estudar. Alguém quis falar e eu cortei? Foi eu, Jaqueline Meyer. Ajudou bastante. Muita coisa. Então vamos lá, que eu sei que depois você tem aula. Pessoal, eu quero ver com vocês o seguinte. O couro vai comer agora. Agora é a parte principal da aula de hoje. Ok? Quais são... Está mais organizado para aluno, tá? São meus 29 anos aqui. Isso aqui é meu. Meu para ti. Quais são as causas dessa aula? Bom, tem causas externas e causas internas. Normalmente o aluno só sabe o quê? Que a Igreja Católica entrou em crise porque vendia indulgências. Hoje você vai aprender de um jeito especial. É a nossa terceira aula, sim, mas para mim é a primeira. As outras duas foram para trazer o aluno, fazer uma revisão. Hoje é tiro, porrada e bomba. Ou melhor, hoje é Bíblia, terço e cruz. Hoje é Bíblia, terço e cruz. Ah, moleque, vamos que vamos, com todo respeito. A Igreja Católica, ela vai ser vítima de várias coisas. E aí você tem que ficar muito atento no chat. Isabela, Thaísa, Evelyn, Thaís, Maria, Thaís Costa. Quando tiver uma pergunta no chat, pode ler para mim. Agora sem áudio e sem vídeo. Eu vou explicar uma por uma. Externa é de fora da igreja para dentro da Igreja Católica. Primeira causa, influência do humanismo. Pessoal, o humanismo é uma filosofia que defendia que o ser humano é dono do seu destino. O humanismo é isso, é uma filosofia que defende que o ser humano é o dono do destino. É o dono da sua vida. Qual foi a melhor coisa que Deus fez? Nós, eu e você. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, nós somos Deus na Terra. Então, o humanismo ele pregava que o ser humano fosse mais ativo. Na Idade Média, tudo era Deus. Choveu é Deus. Fez sol é Deus. Fui mal na prova foi Deus. Sabe? Tudo que se faz na Terra, se coloca Deus no meio, Deus já deve estar com a cabeça cheia. Não vou falar música não, para não deixar ninguém chateado. Então, Deus era a desculpa para tudo. E as pessoas com humanismo vão ler a Bíblia. Vão ler, estudar. Os livros vão ser impressos com a tipografia, aquelas letrinhas de ferro, lembra? E mais pessoas, principalmente da burguesia, vão ler. Então, uma das causas da nossa aula é a influência do humanismo. Mais gente lendo, mais gente estudando e mais gente vai questionar o catolicismo. Porque antes dessa aula, só o padre é que podia ler a Bíblia para os fiéis. A tipografia vai aumentar a produção de livros. O humanismo vai incentivar que o homem tenha sua própria opinião. E o Lutero, daqui a instantes, vai defender que cada um de nós tem o direito de ter sua própria opinião sobre a Bíblia. Então, essa é a primeira causa. A filosofia. O jeito de pensar mudou. Um ser humano mais ativo, mais confiante. Penso, logo existo. Segunda causa, atenção que isso vai aparecer muito. Isso aqui é um resumo meu que eu criei depois de muitos anos
para te ajudar. Não importa se você parou de estudar 5, 10, 15, 20 anos. Não importa se você teve essa aula semana passada ou ano passado. Você vai sair daqui sabendo hoje. Hoje é um dia mais pesado. Interesse da nobreza nas terras católicas. Amigos, amigas, a Igreja Católica era dona de terras, senhora feudal, 1/3 das terras da Europa. Então, muitos nobres vão ter olho grande, vão querer que a Igreja Católica se exploda para ficar com as terras católicas. Eu disse para você, vou repetir, tem religião, mas não é aula de religião. Eu não sou padre, eu não sou pastor. Nós não estamos no culto, não estamos na missa. Tem muita maldade também. Tem erro da Igreja Católica? Tem. Mas tinha nobre que tinha interesse em destruir a Igreja Católica para ficar com as terras dela. Aqui, no roteiro. E agora, a última causa externa. Desejo da burguesia em criar uma nova ética religiosa. Gente, sabe aquele teu amigo que te empresta dinheiro? A Isabela faz isso aqui no projeto. Com a Thaís Maria, com a Thaís Costa, com a Evelyn. Ela empresta R$ 30. Aí ela fala assim, mas tem que me pagar 40. Qual é o nome disso? Sacanagem? Não, não. O nome disso é usura. Digita aí no chat. É o empréstimo de dinheiro a juros. A Igreja Católica condenava isso. Aí a burguesia ela queria uma nova ética, onde ser rico não fosse pecado, onde a riqueza fosse abençoada, onde o comércio fosse considerado divino. Então, a Igreja Católica era feudal e a burguesia ela queria uma nova igreja, uma nova ética protestante, que é o calvinismo. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, de dentro da igreja para fora, a gente vai ver agora, interna. Mas o externo acabou. Quais são as causas de fora para dentro? Mudou o jeito de pensar, humanismo. A nobreza queria as terras católicas por causa do feudalismo. E a burguesia queria Deus, mas queria Deus à sua maneira, com comércio, com juro, com lucro e com riqueza. Meus queridos alunos, agora eu vou explicar os internos. Mas antes eu pergunto para a minha equipe gloriosa se há alguma pergunta sobre a letra A. Tem alguma pergunta no chat sobre a letra A? Posso mudar? William, a Jasmine fez uma pergunta falando, isso contraria a predestinação? Mas eu não sei exatamente em que ponto você estava. Pelo contrário, a gente vai ver daqui a pouco, se você enriquece, se você melhora de vida, é porque Deus te predestinou, te abençoou. Eu te peço, Jasmine, que daqui a pouco, no item número 3, a gente vai ficar muito tempo nisso, porque o destaque da aula, na minha opinião, é 1, 2, 3 e 6. Se você quiser dar uma ida ao banheiro, vai no 4 ou no 5. Estou brincando, até porque a aula é gravada, você pode ver depois. Pode esperar, Jamine? Eu quero saber se eu posso mudar para B, se tem mais alguma pergunta da A. Posso mudar, Isabela? Pode mudar. Bom, gente, dentro da Igreja Católica, segunda parte da aula, a primeira foi só uma leitura crítica, agora é aula mesmo. Dentro da igreja, o catolicismo estava mal. Estava mal. Porque quando fazem mal para a gente, se a gente estiver bem por dentro, nada nos atinge. Mas o catolicismo não estava numa boa fase. Católicos, conversa com teu padre. Ele vai dizer que nessa época a igreja estava pouco abençoada. Que época é essa? O século XVI.
Porque a igreja estava com problemas. Primeiro problema, a crise política. Atenção agora, talvez fique difícil para alguns, mas eu repito, estamos juntos, ok? Estamos juntos. Poxa, 116, sabe? Tem que começar a punir. O aluno não pode botar que vai assistir aula e não assistir. 221 alunos, tem 111 aqui. Eu vou contar depois quantos tem no YouTube, para ver se bate. Se bater, eu peço perdão. Não pode ter 100 alunos com problema. Mas eu vou esperar amanhã. Só que amanhã eu vou priorizar você que está aqui hoje. Sim, amanhã eu vou começar pelo exercício. Sabe, eu vou contar com quem está comigo. Você. Mas tudo bem. Crise política. Vamos lá? Quando eu te dei aula de feudalismo, quem era mais importante? A igreja ou o rei? Antes do absolutismo, quem era mais importante? A igreja ou o rei? Antes do absolutismo, quem era mais importante? A igreja ou o rei? Antes do absolutismo, quem era mais importante? A igreja ou o rei? Eu vi gente errando, hein? Antes do absolutismo era a igreja. Cada um por si, Deus por todos. Te dei essa aula. Tem que ver as aulas que você perde na plataforma. E mesmo que você não perca, vê 1, 2, 3 vezes. Melhor do que ver novela repetida. Ver Império. Sou muito mais bonito que o Comendador. Porra, fala sério. Dá um print aí pra tu ver. Pô, nada a ver ficar vendo novela. Nada a ver. Poxa, tô chateado com isso. Amores, na Idade Média a igreja era mais importante. E depois do absolutismo? Quem passou a ser mais importante, o rei ou a igreja? E depois do absolutismo? Quem passou a ser mais importante, o rei ou a igreja? Eu estou olhando o chat, digita o rei, isso aí, parabéns. Então vamos lá. Se o rei passou a ser mais importante que a igreja, crise política. Tá aqui, ó. Por que é crise política? Porque a igreja perde poder para o rei. Olha, na primeira aula eu falei mal do Vasco, a aluna ficou chateada. Tem vascaíno aí, hoje, que é para eu saber quem é que vai botar na pesquisa, não gostei da aula, porque ele falou mal do Vasco. O cara botou isso. Tem algum vascaíno hoje aí? Tem algum vascaíno? Tem que brincar, pessoal. Saúde, fé, amor, união. Nós somos uma família. A gente que tem que estar junto. Você, vascaíno, vai ajudar a turma. Vamos lá. Primeira divisão. Flamengo e Fluminense. Segunda divisão. Vasco e Botafogo. Então, antes do absolutismo, a Igreja Católica era a primeira divisão. Mengão, Flusão. Mas quando o absolutismo ficou forte, a Igreja Católica caiu para a segundona. Crise política. Anota aí. A Igreja perdeu espaço para o rei após o absolutismo. Isso é crise política. A Igreja Católica perdeu espaço para o rei. Crise política. E aí, estava no texto que eu li quando a aula começou, crise econômica. Porque os reis diziam que o rei era Deus na terra. Blá, 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 blá. A própria Igreja Católica cometeu esse erro. Então o rei vai querer cobrar o dízimo para si. O dinheirinho da fé. Então, crise política, porque perde poder para os reis. Crise econômica, porque os reis vão cobrar o dízimo no lugar da igreja. Aí o catolicismo se desespera. Ele vai entrar em crise moral. Ele vai comercializar a fé. Vai vender a salvação. A Igreja Católica vai vender cargos eclesiásticos. Vai vender pedaços da cruz de Cristo. É sério, alunos. Vamos aprofundar isso. Entenderam por que crise política? Porque ela perde poder para os reis. Entenderam por que crise econômica? Porque esses mesmos reis vão cobrar o dízimo para si.
E agora sim, o mais difícil no número 1, crise moral. Crise moral por quê? Porque a Igreja Católica vai comercializar a fé. Ela vai vender a absolvição dos pecados. Gente, não tem um negócio chamado pesque, pague, que tu pesca o peixe e paga. Eu não gosto disso não, porque se o peixe for pesado, tu vai pagar mais. Eu não gosto disso não. Mas tem a ver com a aula. Na nossa aula tem um negócio chamado PEC, PK. PEC e pague. PEC e pague. Jaqueline, você está ainda aí, Jaqueline Meia? Tô aqui, professor. Pode zoar? Tamo junto. Gente, a Jaqueline, ela vai fazer prova do Enseja, vai passar, e aí, no dia 29 de agosto à noite, ela vai sair e vai beber todas. Ela vai fechar todos os bares. Essa pecadora, infiel, essa mulher que está abandonando Jesus, ela vai beber todas, 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 todas. Ela vai pecar Professor, a noite inteira. Na aula boa que noite, você é a está, Júlia. se ela pagasse indulgências, se ela comprasse indulgências, o pecado dela ia ser absolvido. Eu posso piorar o exemplo. Qual é o nome daquele cara? Aquele que estava matando um monte de gente no campo lá, que estava sendo Professor, perseguido. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Lázaro. O Lázaro, meu Deus! O Lázaro matou 1, matou 2, matou 3. O Lázaro é mais mau que o pica-pau. Na aula que você está, se o Lázaro fosse se confessar com o padre e pagasse pelos pecados, ele seria absolvido. A Igreja Católica queria construir a Basílica de São Pedro e ela vendia a absolvição dos pecados. Eu juro, alunos. Venda de indulgência. Ela vendia passagem para o céu, absolvição de pecados. O nome disso é indulgência. E ela também praticava simonia. O que é praticar simonia? É vender pedaços da cruz de Cristo. Caracoles, 500 anos depois. A Igreja Católica, ela vai vender relíquias. E o que é pior, meus alunos, prática de simonia é vender cargos eclesiásticos também. Imagina uma pessoa pecadora. Ela podia ser bispo. Podia ser cardeal. Qualquer bandido naquela época, senhor feudal, assassino, se pagasse, podia ser cardeal, podia ser bispo. Eu estou falando sério. Por isso que a nossa primeira aula profunda. A Igreja Católica se desmoralizou. Eu vou repetir para você. Crise política que perde poder para os reis no absolutismo. Crise econômica porque esses mesmos reis começam a receber o dízimo. E crise moral porque, desesperada, a igreja começa a vender a fé, a coisa mais importante, porque o catolicismo prega a salvação pela fé e pelas obras, rezando e contribuindo com as obras da igreja. Então foi uma fase ruim, foi um momento ruim do catolicismo, vergonhoso. E isso é o que vai nos levar, pode mudar de slide, ao item 2. Isso é o que vai nos levar ao nosso Martinho Lutero. Vamos lá? Tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Mas antes do Lutero, eu quero falar com vocês. Vocês já viram que a aula hoje é tensa. Então agora é a sua vez, no chat, de perguntar, ou no áudio, sobre as causas. Sobre as causas, se você entendeu, se você não entendeu, se está tudo dando certo na sua vida, se a aula está andando. Você entendeu? Ô, Júlia, fala devagar. Poxa, Júlia,
Eu estou tão devagarinho, até digitei o roteiro para vocês. Causas externas no terceiro tópico. Eu posso repetir, mas eu tinha parado a aula e perguntei. Vamos lá, fazer um flashback. Causas externas. O humanismo, que fez o ser humano ter sua própria opinião. A nobreza, na Europa, que quer as terras católicas. E a terceira causa externa, eu expliquei tanto. A burguesia queria uma nova ética religiosa, onde ser rico não fosse pecado. Por quê? Porque o catolicismo era feudal. E aí eu fui para as internas. Crise política, porque a igreja, até brinquei, cai para a segunda divisão. Ela perde o poder para o rei. Econômica, porque os reis passam a cobrar o dízimo para si. Eu vou explicar tudo o que vocês quiserem, mas eu quero saber se eu deixar o exercício para amanhã, se não der tempo, quem vai voltar amanhã? Eu vou. Jaqueline Meia estarei presente às 6, em ponto. Conta para mim, Isabela, Thaísa, Evelyn, quem volta amanhã se eu explicar tudinho, devagarinho, como eles querem. Mas aí amanhã eu começo pelo exercício, tá bom? Como se fosse uma aula de 2 dias. Pode ser uma aula de 2 dias? Porque aí eu repito tudo o que vocês quiserem, quer ver? Crise política, porque perdeu poder para os reis. Crise econômica, porque os reis passaram a cobrar o dízimo. E crise moral, porque a igreja se desmoralizou. Ela vendeu a fé. As Bíblias eram em latim. Então, se o padre falasse para o povo que deviam dar R$100 para ele, porque estava na Bíblia, o povo acreditava. Muito bom, Melanie, é isso aí. Eu vou ver isso agora, nesse instante. Vou ver isso agora. Posso perguntar o seguinte? Amores, eu queria saber se eu posso entrar no Lutero agora. Posso entrar no Lutero? Isabela, eu preciso que conte, Thaísa, Thaís Maria. Pode ser Thaís Maria. Eu quero que conte quantos disseram que voltam. Porque pelo Eu número que contei disser que 31. volta... Hã? Contei aqui, 31 pessoas voltam. Ah, é muito pouco. O pessoal está ocupado, então, amanhã. Vamos ver quem volta amanhã para eu poder remodelar a aula. Ok. Posso seguir para o Lutero? Isabela, Thaís Maria, Thaísa, Thaís Costa, Evelyn e Dai. Os alunos, teve uma aluna que reclamou que perguntou um tempão e vocês não viram. Então, quando eu estiver falando, pode perguntar do chat, desde que seja da equipe, tá bom? Vamos lá? Posso ir, pessoal? Ok. Bom, agora é um momento muito importante da nossa aula. Conforme for, como é um assunto top, a gente talvez dê um intervalo depois dele, tá bom? Mas vamos que vamos. Let's go! O que você tem que saber de Lutero? Que ele é o início. É ele que começa a aula. É ele que começa a reforma. Ele é que rompe com o catolicismo, sem romper com Cristo. Ok? E qual é o caráter dele? O caráter feudal. Então vamos lá. Eu já tinha lido o texto, deixa nesse slide, hora de anotar, de se preocupar. Lutero é aquele monge que não aceitou a venda de indulgências. Foi excomungado pelos católicos e criou sua própria igreja. Então vamos lá. Qual é a característica principal da igreja luterana? Alguém sabe? Eu vou olhar no chat.
Qual é o tipo de salvação nessa igreja? Enquanto isso, equipe, quantos disseram que voltam amanhã? Opa, a Melanie acertou, Matheus acertou, Fernanda acertou, Valéria acertou. Tá ótimo. Pessoal, anota aí. Igreja Católica, salvação pela fé e pelas obras. Igreja Luterana, parabéns, galera, muito bom. Lutero defende a salvação só pela fé. Só a fé salva. Muito bom. É isso que você tem que saber. Não precisa pagar. Não precisa comprar indulgência. Só a fé salva. É isso que você tem que saber nessa aula. O que mais que o Lutero mudou? Lutero vai defender a missa em língua nacional. Pô, a missa era em latim. A gente não entende nada. Só quem entende o latim é a Gabi e a Daniela. Pois Estão não. pedindo para repetir de novo. Quem falou? Thaís Maria Da Thaís, aqui. você que falou? Tá. Thaís Thaís Maria, eu Maria. quero o número dos que disseram que voltam amanhã. Para ver se vale a pena ir mais devagar. Gente, 44. a gente está muito... melhorou bastante, mas quase a metade. Pessoal, como repetir de novo? A única coisa que eu falei foi que Lutero defende a salvação pela fé. A segunda é que ele defende, digita para eles alguém da equipe, fica mais fácil no chat. A segunda coisa é que o Lutero defende a missa em língua nacional. Aí eu estava explicando. Pode deixar que eu vou repetir várias vezes. E vai dar certo. Missa em língua nacional. Porque a missa no catolicismo era em latim. O Lutero vai defender que o culto, missa quando ele era católico. Agora que ele é expulso, ele vai defender que o culto seja na língua do povo. Poxa, se é no Brasil, português. Se é na Alemanha, alemão. Se é em Portugal, português. Eu acho que o Lutero tinha razão. Até a Igreja Católica faz isso hoje. O que mais que o Lutero defendia? Ele defendia o livre exame da Bíblia. Você que está anotando no caderno, quem está de caderno aí? Número 1, salvação pela fé. Lutero. Número 2, missa em língua nacional. Lutero. Número 3, livre exame da Bíblia, livre leitura da Bíblia, livre interpretação da Bíblia. Cada um pode ler a Bíblia e ter sua própria opinião. Sabe? Antes do Lutero, se eu fosse padre, eu ia ler a Bíblia e ia dizer: se você não assistir a aula ao vivo, não entrar na plataforma, se você não fizer redação, você não vai para o céu, você vai queimar naquele lugar, blá, blá, blá. E eu falei, está falado. É o que uma aluna disse aí. Só que o Lutero vai dizer: não. Você tem direito de ler a Bíblia e ter sua própria opinião sobre ela. E agora a Bíblia é de todos. Lutero foi quem fez isso. Dou-lhe uma, salvação pela fé. Dou-lhe duas, missa em língua nacional. Dou-lhe três, tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Dou-lhe três, livre exame da Bíblia. 4, negação do culto aos santos e imagens. Lutero achava que tem muito santo, que isso tira o foco, que é só Jesus, só cruz. Então ele vai questionar o culto a imagens. Gente, não sou eu, tá? É o Lutero que acha isso. Já falei para a gente se amar nessa aula. Cristão, católico, cristão protestante, evangélico, umbanda, candomblé, matriz africana, islâmico. Isso aqui não é aula de religião, isso aqui é aula de história, para você se dar bem e entender a humanidade e passar no vestibular. Então, o Lutero ele vai negar o culto aos santos e imagens. Dou-lhe 5. Lutero vai negar o celibato clerical. Gente, padre não casa, já reparou? Pastor casa.
Em 1517, nós estamos... Digita aí, eu quero ver no chat. Onde é que nós estamos? 2021? Não. 1517. Nós estamos em 1517. Nós estamos há 504 anos atrás. O Lutero dizia, como é que o padre pode dar conselho sobre família se ele não tem família? Então, o que é negar o celibato? É negar que o pastor, o padre, não possa casar. Lutero vai defender que o pastor, e você sabe que tem, na igreja protestante evangélica, família. Ele vai negar essa ideia de que o religioso não pode casar. Então vamos lá, replay para você que está anotando. Dou-lhe uma, salvação pela fé. Dou-lhe duas, missa em língua nacional. Tudo isso é Lutero. Dou-lhe três, livre interpretação da Bíblia. Dou-lhe quatro, negação das imagens. Dou-lhe cinco, negação do celibato clerical. E a última, do Lutero, calma. Negar o poder do Papa. Amigos, Papa é coisa de católico. Lutero vai questionar a ideia de que o Papa é importante, que o Papa é um intermediário entre Deus e nós. Para Lutero, o Papa não é nada. Então, são teses das 95 de Lutero. Estou te dando 6. Salvação pela fé, missa em língua nacional, livre exame da Bíblia. Eu falei que hoje ia ser difícil. Falei para ti, meu querido aluno, uma aula de ponta, que no Enem, quando todo mundo erra e você acerta, a pontuação sobe. Chama-se tri. Então tem que ter aula mais difícil. Nós vamos priorizar aulas mais difíceis. E aí vai 0,0 na matemática, faz 0,0 na química, faz 0,0 na física. Daqui a pouco, turma de medicina. Se Deus quiser, essa semana no organizador. Vamos puxar você para cima, para a vitória. Mas eu estou devagarinho, que vocês prometeram voltar amanhã. Então estou devagarinho. 1, salvação pela fé. 2, missa em língua nacional. 3, livre interpretação da Bíblia. 4, negação das imagens. Só Jesus. 5, negação do celibato, que é não ter sexo, não ter relações sexuais, não ter família. Você entendeu? Aula para adulto. E número 6, negação do poder papal. Isso é Lutero. Mas teve um aluno que perguntou, por que o Lutero não morreu? Esse aluno ou aluna foi muito inteligente. Alguém bancou o Lutero bater de frente assim com a Igreja Católica e não morrer? Antes do Lutero, mataram Hus, mataram Wycliffe. Por que o Lutero não morreu? Porque a nobreza feudal apoiou ele. Olha o que está escrito aqui, ó. Caráter feudal, você tem que saber isso. Isso vai mudar a sua vida. Lutero é o início. Por quê? Porque ele é o primeiro a romper com o catolicismo. Qual é a forma de salvação? Pela fé. E qual é o caráter dessa igreja? Feudal. Au. Porque Lutero rompe com o catolicismo, mas não rompe com o feudalismo. Porque quem apoiou Lutero, quem protegeu ele, quem impediu que ele fosse morto, queimado, foram os nobres alemães. Isso é muito importante, é muito difícil. E eu vou falar isso agora, antes do intervalo. Gente, isso aqui não é aula de religião. Tem religião, mas não é de religião. Tem muita maldade aqui. Você é um pecador, meu aluno. Na Igreja Católica, você tem que pagar para absolver os pecados. Com Lutero, basta ter fé e rezar. O que é mais barato para a elite feudal da Alemanha? É mais barato apoiar o Lutero e defender essa nova igreja, a salvação pela fé? Ou é melhor continuar pagando para o catolicismo? Acompanha, raciocina. Eu sei que tudo isso está na internet. O meu papel é ser um explicador, te abrir os olhos para você entender o que está por trás das coisas. O Lutero é maravilhoso,
Mas muita gente apoiou Lutero por interesse, para absolver os pecados sem precisar pagar. Então, o caráter da igreja luterana é feudal, porque os nobres feudais é que apoiaram Lutero. Muito bom, muito bom. Mas agora eu vou te dar uma colher de chá. Antes do intervalo, perguntas sobre Lutero. Só pode sobre o Lutero. Enquanto vocês se preparam no chat ou no oral, vai ter um intervalo, a gente vai voltar quente, hein? Hoje não dá para brincar no intervalo. Hoje vai voltar com Calvino e a aula explode. Aí depois ela vai rápido com anglicanismo e anabatismo e ela termina com a reação da Igreja Católica, que tem outros slides. Mas vamos devagar. Perguntas. Equipe, tem perguntas sobre Lutero? Pode perguntar o que quiser sobre Lutero. Pode abrir o microfone e dizer o nome, ou pode ser no chat. Se for no chat, a equipe maravilhosa lê para mim. Por que o Lutero não expandiu com Calvino? Grande pergunta. Grande pergunta. Grande pergunta. Porque o Lutero, ele não inclui a burguesia. Lutero é um moralizador. Lutero é para acabar com a sujeira, para acabar com a venda de indulgência. Lutero é para modernizar o culto com a missa em língua nacional. Lutero é para que cada um possa ler a Bíblia e ter sua opinião. Lutero é um reformador. O nome da aula é Reforma Protestante. Ele não é um revolucionário. Quem vai revolucionar a aula é o Calvino, que é a nossa estrela. Se você voltar depois do intervalo. O Calvino, ele é um líder religioso. Ele não explica a transição para o capitalismo. A aula fica incompleta. Eu gastei um tempão no Lutero, gastei. Porque você prometeu voltar amanhã. Aí eu caprichei. Mas o Lutero, ele é incompleto. O Calvino é que é mais completo. O Lutero é restrito, só na região germânica. É uma igreja fraca, pequena, não cresceu muito. Lutero é o primeiro, mas o maior vai ser o Calvino. Equipe, olha o chat aí. Tem perguntas? A última foi do Rômulo. O Jardel Se perguntou. Lutero não morreu com os senhores feudais alemães, ele era senhor feudal também? Não, Jardel. Lutero é um homem de Deus. É um monge. Daqueles bem pobrinhos, que abriu mão de tudo. Cuidado, ele não é um senhor feudal. Mas os senhores feudais apoiaram ele contra a Igreja Católica. Eu, no início da aula e no início do roteiro, estava escrito assim: desejo da nobreza nas terras católicas. Pode voltar, Isabela? Desculpa o incômodo. Pode voltar no 1? Olha aqui, ó. Interesse da nobreza nas terras católicas. Por isso é que eles vão apoiar o Lutero na Alemanha. Pode voltar para 2. Entendeu a jogada? Como esse roteiro é mágico, vai mudar a sua vida. Esse roteiro é para você guardar no lado esquerdo do peito. Ele vai te ajudar muito. Vamos que vamos. Alguma pergunta, equipe? William, tá ouvindo? Sim, vamos mais rápido, por favor. Pergunta da Rafaele. Então a igreja perdeu o poder nas classes feudais? Sim, amigas, a igreja vai tomar a coça na aula de hoje. Pelo nosso horário, ela só vai ganhar no final. Se você ficar até o final. Ou melhor, vai empatar o jogo. Ela vai tomar gols. Primeiro gol foi o Lutero. Segundo gol foi o Calvino. Parece o Mengão. O terceiro gol foi o anglicanismo. O quarto gol foi o anabatismo. Vai tomar a goleada a Igreja Católica. Ela vai perder em todas as áreas. Na nobreza feudal, foi só a primeira. Mais alguma pergunta? A Milena está querendo saber se vai ter uma parte 2 de Reforma Protestante. Não, a gente vai ver toda a teoria hoje. Amanhã a gente vai dar aula de outro jeito.
vamos conversando com os alunos, mas amanhã eu vou começar pelos exercícios. Sempre tem teoria, mas hoje vai ter mais teoria. Hoje seria a aula mais teórica, porque os alunos toparam um grande número voltar amanhã. Vamos. Mais perguntas? Não quero Não. atrapalhar o intervalo. Então, intervalo, põe a parte 3 aí. Muda de slide. Então, depois do intervalo, 19h30 em ponto, a gente vai ver o Calvino. Caráter burguês, expansão. É mais conteúdo, é mais teoria, que algumas aulas são longas. Reforma, Revolução Francesa, tá bom? Vamos dar uma paradinha. Eu tô aqui, se alguém quiser perguntar para mim no chat, eu tô aqui, tá bom? Intervalo para a equipe beber água, avaliar o que está acontecendo. Elas vão me dar a opinião do que elas estão achando, se eu estou errando, se eu estou acertando, tá bom? Bom descanso. Gente, eu vou dar um exercício de presente. Vou postar para vocês. E vou fazer com vocês. Tamo junto. Deixa eu beber uma aguinha aqui.
Vamos lá, pessoal? Posso voltar? Tá tranquilo? Alguma pergunta sobre as origens? Alguma pergunta sobre o luteranismo? Tem uma pergunta, William. A Melanie quer saber se o rei também apoiou Lutero. Não, não. No caso, o imperador Carlos V, não. Mas a nobreza feudal, sim. Vai ser solidária a ele. Rei é mais no anglicanismo, a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Posso começar, pessoal, a parte 3? Sim, pode, professor. Ok. Então, lista de presença. Tem 170 que assinaram a lista de presença. Tem alguém que não assinou? Por favor, porque é importante para nós. O projeto é gratuito para vocês, mas ele tem que ser comprovado, ele tem que ser contabilizado, quantidade de alunos para poder pagar os professores e funcionários, entendeu? E a empresa. Então, vocês têm que ajudar. Tem alguém que está presente aí que não assinou? Não assinou. A gente posta de novo o link para vocês, tá bom? Por favor, reposta o link de presença para eles. Gostaram do início, das origens da Reforma e do luteranismo? Isabela, depois tem como botar essa aula no meu canal, porque eu não tenho Reforma Protestante lá. Isso é possível? Eu posso pedir a gravação para o César, acho que dá sim. Tá bom, você cuida disso depois, amanhã? Sim, pode deixar. Claro que está gravando, Daniel. Sempre está na plataforma. A gente tem um link, é só procurar a Thais Maria. A Thais Maria tem um link com todas as aulas de junho e todas as aulas de julho, não é, Thais Maria? Você não tem isso? Tenho sim. Então tá. Vamos começar? Ó, dei 8 minutinhos. Pessoal, avisa para os amigos, agora é Calvino. Enquanto isso, eu quero que alguém da equipe digite. Forma de salvação. Digita aí. Forma de salvação. Forma de salvação. Pode ser? Forma de salvação. Católicos. Salvação pela fé e pelas obras. Você pode anotar no caderno também. Formas de salvação. Católicos. Salvação pela fé e pelas obras. Luteranos. Salvação pela fé. Calvinistas. Salvação pela fé e pela predestinação. Querem que eu repita? Formas de salvação. Católicos. Salvação pela fé e pelas obras.
Luteranos, salvação pela fé. Calvinistas, salvação pela fé e pela predestinação. Vamos lá, pessoal? Anotaram? Então vamos esquentar esse negócio agora, hein? Vem, vem, WC, me aqueça nesse inverno. 113. Voltou o pessoal que estava aqui. Legal. Lista de presença, pessoal. Olha, o Rômulo, obrigado, Rômulo. Católico, salvação pela fé e pelas obras. Luterano, salvação pela fé. Calvinistas, salvação pela fé e pela predestinação. Muito bom, obrigado. Muito bom. Muito bom mesmo. Pessoal, vamos que vamos. O Calvino, eu tinha essa segunda parte da aula. A gente já fez toda a aula antes, de um jeito, né, pelo texto, e agora eu estou explicando do meu jeito, aprofundando, sabe, para todo mundo poder ficar fera nesse assunto. Todo mundo. Ó, só mais 4 alunos assinaram a lista de presença. Só mais 4. Vamos lá? Pessoal, olha o que está escrito aqui. Expansão. Calvinismo. Caráter burguês. É isso que eu quero que você lembre. Que quem expandiu a aula, quem expandiu a reforma protestante, quem fez ela crescer em toda a Europa foi o Calvino. E o caráter do calvinismo é burguês. Isabela, volta na tela 1 desse roteiro. Olha aqui, ó. Letra A, externas. Desejo da burguesia em criar uma nova ética religiosa. Pode voltar para o 3. O calvinismo é isso. É a burguesia europeia querendo uma igreja onde ser rico não seja pecado. Então, por que o Calvino e o Lutero não são da mesma igreja? Porque o Calvino vai além. Vamos devagar. Calvino defende o livre exame da Bíblia? Sim. Igual ao Lutero. Defende a missa em língua nacional? Sim. Igual ao Lutero. Defende a negação do culto aos santos e imagens? Sim. Igual ao Lutero. Não precisa anotar de novo. Calvino nega o poder do Papa? Sim. Igual ao Lutero. Calvino nega o celibato clerical? Sim. Igual ao Lutero. Então, onde é que eles são diferentes? Você já copiou. É na forma de salvação. Porque para Lutero, só a fé salva. O Calvino diz, não, só a fé não. Deus escolhe quem vai para o céu e quem não vai. Eu diria que esse sim é o momento mais importante da aula. O 3. Deus escolhe quem vai para o céu e quem não vai. Que Deus escolhe como? Pela predestinação. Deus condena uns à eterna salvação e outros à eterna danação. Gente, não fica chateado comigo, não. Quem fala isso é o Calvino. Há uns 3 anos atrás, teve uma aluna que jogou uma Bíblia no professor. Porque ele ficou brincando, aí a aluna ficou chateada. Então não sou eu que estou falando isso. Quem está falando isso é o Calvino. O Calvino diz o seguinte: não precisa pagar, como no catolicismo. Mas não basta ter fé, como no luteranismo.
tem que ter fé, e predestinação, 2. Deus escolhe quem vai para o céu e quem não vai. Deus predestina o homem. E como é que Deus predestina o homem? Como é que Deus faz isso? Através do trabalho. Todos temos que trabalhar, produzir, estudar. E aqueles que crescem pelo trabalho, que melhoram de vida pelo trabalho, que acumulam pelo trabalho, isso é um sinal de bênção, de escolha de Deus. Atenção, alunos, momento mais importante da aula, porque isso aqui não é aula de religião. Tem religião, mas não é aula de religião. Eu não sou padre, não sou pastor. Seria uma honra para a minha vida, mas eu sou pastor. Eu quero que você entenda como isso muda a humanidade. Como essa aula é famosa, importantíssima. E agora que você vai entender. Lutero rompe com o feudalismo. Lutero rompe com o catolicismo, mas não rompe com o feudalismo. Vou repetir. Lutero rompe com o catolicismo, peitou, mas não rompe com o feudalismo. O Calvino rompe com o feudalismo e com o catolicismo. Vou repetir. Lutero rompeu com o catolicismo, mas não rompeu com o feudalismo. Já o Calvino, ele rompe com o catolicismo, mas também rompe com o feudalismo. É a ética protestante, Max Weber. É uma nova ética, onde ser rico deixa de ser pecado, onde a miséria, a pobreza é que é do demônio. Então Deus, ele escolhe as pessoas. E ele escolhe pelo sucesso, pelo trabalho, pela boa colheita, pela boa produção. Isso é polêmico? É, mas não é aula de religião, é aula de história. E isso vai ser fundamental para você entender a transição para o capitalismo. Sabe qual é a próxima aula? É Inglaterra. Sabe qual é a próxima revolução? Puritana. E calvinismo é puritanismo na Inglaterra. Calvinismo é na Suíça. Aí na Inglaterra muda de nome. Está no texto, eu já li. É puritanismo. Na Escócia é presbiterianismo. Olha que maneiro. Na França são os huguenotes. Então, aonde houver burguesia, vai haver calvinismo. O calvinismo é a nova ética religiosa, que inclui a burguesia, que aceita o comércio, que aceita os juros, que aceita o lucro, que aceita a riqueza. Rompe completamente com o catolicismo feudal. Ah, mas hoje a Igreja Católica aceita. Mas hoje é 2021, a nossa aula está no século XVI. Então, o calvinismo ele é mais importante para a aula da história do que o luteranismo. O Lutero é importante para a religião. E eu caprichei. Mas para a aula de história, o Lutero ele é limitado, porque ele é feudal. O Calvino é que acelera, que aprofunda, porque ele rompe com o catolicismo e rompe com o feudalismo. Ele vai ser a base da primeira revolução burguesa da história, a Revolução Puritana. Então, essa é a diferença. Salvação pela fé e pela predestinação. Muito bom, alunos. Estou feliz que quem estava na aula voltou. William, tem uma pergunta da Larissa. Agora é a hora das perguntas sobre calvinismo. Pode fazer. Diga, Isabela. A Larissa perguntou, e o calvinismo acreditava que precisava mesmo de fé? Por exemplo, uma pessoa que não acredita em Deus, mas é boa mesmo assim, Deus poderia escolhê-la para o céu? Se você tem progresso na sua vida, na visão do Calvino, é porque Deus fez uma escolha. Agora, para não deixar dúvida, sem fé, obviamente, era um pré-requisito básico ter fé. Todas as religiões defendem a fé, né? Só que o Lutero, ele resume na fé. No catolicismo tem que contribuir, tem que ajudar, fazer caridade. E no calvinismo é fé e escolha. Então, na verdade, Deus é que escolhe.
Todos nós temos que ser boas pessoas, dar bons exemplos, trabalharmos, estudarmos, mas isso não garante a salvação, segundo Calvino. Ficou claro? Agora, pessoal, podem perguntar o que quiser sobre Calvino. Vocês disseram que iam voltar amanhã, então eu vou aprofundar a aula. Pode perguntar. Tem mais alguma coisa sobre o Calvino? Por enquanto, não. Isso, Rafaela. Se não acredita em Deus, não tem fé. Muito bom. Tem uma pergunta agora. Melanie, deixa que eu estou vendo aqui. Tá bom. Melanie, então os pobres, segundo Calvino, não poderiam ser salvos? Não, a pobreza não é um estágio definitivo. A pobreza é um estágio circunstancial. Porque, na lógica calvinista, mantendo a fé, mantendo o trabalho, a sua vida vai melhorar, se for a vontade de Deus. É complexo, né? Vocês não notaram que tem um certo ar de manipulação, que é uma forma de fazer o povo trabalhar? Não notaram isso, não? Sim, Tarsila, mas a aula não é sobre a sua opinião, né? Você vai virar uma estrela ainda. Mas o Lutero e o Calvino, que são os donos da aula, é que são as estrelas. Então, você está falando de você, né? Mas eu te entendi, Tarsila, eu estou te zoando. Tá, Badaquim? Se uma pessoa melhorava de vida por um tempo e do nada perdia tudo ou algo muito ruim, aconteceria dizer o quê? Que Deus desfez a escolha, que a pessoa pecou. Gente, vocês estão adorando, né? Mas isso são teorias religiosas. Não quer dizer que são certas, nem quer dizer que são erradas. Sim, trabalhar para dizimar. É isso aí. Vamos lá, pessoal? Calvino é em toda a Europa, onde houver burguesia. Eu estou achando vocês tranquilos, mas é perigoso, porque calvinismo é na Suíça. Se for para a Inglaterra, é puritanismo. Se for para a Escócia, é presbiterianismo. Se for para a França, são huguenotes. Ok? Não, só muda o nome. É só para confundir. Boa, Flaviane, boa. Vamos mandar essa pergunta sua aí para o Calvino, tá bom? Vamos lá, pessoal? Obrigado, Mariana Sobrinho. Deus te abençoe. E também estou nessa agora. Vamos lá. Posso mudar para o 4? Pode mudar de slide? Bom, agora você vai ver a terceira reforma. Olha o que está escrito, conveniência. Isso aqui é um resumo para você. Você nunca viu isso em lugar nenhum, só aqui na minha aula, que a Isabela fez isso lindo para vocês. Conveniência. Conveniência é o quê? Uma malandragem, é um jeitinho, é uma armação, entendeu? É interesse. Anglicanismo, caráter absolutista. Pessoal, essa aqui não estava no texto da parte 1, vamos chamar de parte 1. A gente está na parte 2, no slide, no roteiro. Na Inglaterra tinha um rei chamado Henrique VIII. Ele usou uma desculpa de querer casar de novo, porque a Igreja Católica não aceita o divórcio, certo? Então ele jogou o povo contra o catolicismo. Mas, na verdade, esse rei, Henrique VIII, ele queria as terras católicas. Volta para o item 1 aí, para o slide 1. Letra A, externas. Interesse da nobreza nas terras católicas. Pode voltar para o 4. A Igreja Anglicana é um exemplo disso. A Igreja Anglicana
ela viu que o catolicismo estava mal. Lutero, item 2. Calvino, item 3. Então ele se aproveita, ele é oportunista, esse rei. Ele cria a sua própria igreja. Olha aqui, ó, caráter absolutista. Qual é a marca dessa igreja? É que nessa igreja o rei é o chefe. Ou seja, o rei tem o poder sobre os homens, temporal. E nessa igreja ele vai ter o poder espiritual também. Vai bater o córner e chutar para o gol. Essa igreja nasceu em 1534. Digita para eles, no ato de supremacia, quando o rei se torna o chefe da igreja. Na Inglaterra, todo mundo era católico, só que ficaram com vergonha. Então a burguesia e o povo passaram a ser protestantes, puritanos. E a nobreza, incluindo o rei, passaram a ser protestantes, anglicanos. Então na Inglaterra, o catolicismo vai ser muito destruído. Vai sobrar menos de 10% de católicos. A próxima aula, 4, é a aula de revoluções inglesas. Normalmente, no presencial, o curso já está mais vazio, o pessoal do Oba-Oba já saiu, continua cheio, né, porque a gente sempre tem muito aluno, mesmo cortando, mas é uma aula muito densa, tipo essa de hoje. São aulas mais difíceis, tá? Bem mais difíceis. Mas eu acho que vocês estão indo bem, que eu estou bem devagar, e eu ganhei vocês, e vocês me ganharam quando disseram que vão voltar para os exercícios. Que a gente pode dar uma aula mais profunda, como você nunca teve antes. Eu estou tranquilo com o tempo e a gente está junto. Mas na igreja luterana estava escrito assim, início. Na igreja calvinista estava escrito assim, expansão. Agora está escrito conveniência, ou seja, 7-1, interesse, jogada, levar vantagem. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele vai querer levar vantagem sobre a crise do catolicismo. E aí ele vai criar uma igreja onde ele é o chefe, entendeu? Ele é o chefe. Boa, Flaviane. Vossa Majestade, o escolhido por Deus para governar sobre nós, meros mortais. Muito bom, Flaviane. Grande contribuição. Grande contribuição. Regina Loyola, a aula, por enquanto, é só na Europa. A gente vai vir depois. América, Estados Unidos, Brasil. Tá? Eu posso ajudar vocês. Luteranismo, Alemanha e Polônia. Calvinismo, onde houver burguesia. Suíça, calvinismo. Inglaterra, puritanismo. A Isabela fez. Escócia, presbiterianismo. E França, huguenotes. E anglicanismo, em Inglaterra também. Falaram aqui sobre o filme A Outra. Muito bom, Tarsila. Tem um filme que eu indico para vocês. É meio longo, né? Mas quem